Recentemente, recebemos Luiz Curado, coordenador do grupo de trabalho da Rota de Fruticultura, e a Fabélia conversou sobre os seus 40 anos na instituição e como a rota foi criada até a sua produção e desenvolvimento, levando ao pequeno, médio e grande produtor à sua independência. Bom, hoje eu estou recebendo aqui Luiz Curado, e ele deixa eu ver como é que é o nome da função dele na Codevasf, porque ele é o coordenador e ainda agora é um coordenador comprido, né? Porque é do semiárido. Como é que é? Boa tarde. É coordenador de um grupo de trabalho. Boa tarde, querido. Obrigado por estar aqui com você. Aqui foi um prazer enorme ter conversado com você mais cedo, né? E esse grupo de trabalho aí, voltando para o nosso título, né? Eu sou funcionário de carreira, viu, gente? Eu estou há quase 40 anos, mais de 40 anos lá. É um grupo de trabalho especial que cuida da Rota da Fruticultura da Rede DF e do Plano de Desenvolvimento Semiárido, que é um plano muito amplo também. A fruticultura da rede, que é o nosso tema principal aqui, também é uma coisa enorme. Você vai ver aqui. Gente, ó, vou fazer propaganda do meu coisinha aqui, ó. Plantamos a rota. Conhecimento, colhemos Isso. empregos, alimentos de qualidade de vida para todos. Isso aí. Senhores, existem alguns projetos que eu me encanto com eles, eu fico apaixonada por eles. A Rota da Fruticultura, a rede, a gente já trouxe algumas vezes. Inclusive, quero deixar o meu abraço, porque eu conheci um pouco mais sobre esses programas, foi com a deputada Bia Kicis, com o William Barbosa. Então, um beijo para vocês pela oportunidade que eu tive de conversar com vocês, de vocês trazerem. E hoje, quando eu comecei a conversar com o Luiz, para falarmos desse projeto, falei, bora para o estúdio, vamos falar disso, porque não dá, porque são várias regiões do país em que se transforma a vida do homem do campo. E quando nós estamos falando dessa transformação, porque muitas vezes trazemos o tema para o médio e grande produtor. E esse tema está voltado. Serve também para esse, Sim. Porém se adequa também ao sitiante, ao chacareiro, ao assentado, ao qualquer pequeno tamanho de propriedade. Qualquer tamanho de propriedade. Nossa atuação na fruticultura, ela começa lá atrás, é uma história comprida, história grande, não vou me estender, mas a gente é responsável pelo marketing da fruta no Vale do São Francisco, né, no Polo Petrolino Juazeiro. Nós chegamos ali, não tinha nada, quando eu começo meu trabalho na Codevasf. Depois criamos um programa de promoção e atração de investimento. Que ano foi isso, mais ou menos? O projeto foi inaugurado em 1985, ele começa mesmo efetivamente a produção a partir de 94, e a partir de 92, e em 94 nós criamos o programa de promoção para escoar a produção numa qualidade maior. A gente pode dizer 7 anos foi de implantação. De De aquilo que deu certo, porque inicialmente põe às vezes, uma espécie que não dá certo, tem que replantar. Veja bem, no caso da fruticultura... Ocorreu isso? Não ocorreu, porque a Codevasf, ela cuida do planejamento estratégico do que ela vai plantar ali. Então, nós criamos unidade de demonstração para testar junto com a Embrapa. Foi criada a Embrapa Semiárido, para desenvolver uma fruticultura adequada para aquela região, que é única no mundo, é um semiárido tropical. E ali a Codevasf indicava as melhores culturas. O produtor era livre para fazer o que quisesse, mas a gente indicava qual era o tipo de uva da época que a gente ia utilizar, qual era a manga que ia utilizar, Kate, Tome, essas coisas todas. Então, nós indicávamos isso com assessoria técnica e assistência técnica no campo. Foi um negócio planejado. Em fruticultura, Fabio, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu não posso plantar para sair depois vendendo. Na fruticultura profissional, na fruticultura, para dar rentabilidade, eu tenho que vender para depois plantar. É isso que nós estamos fazendo hoje na rede, com pequeno. A gente tem área lá no Vale do São Francisco. É como funciona na soja, que o produtor já tem ali vendida uma parte. Isso, só que a soja, se ele não vender, ele armazena. Como é que eu faço na fruta? Não eu tem tenho que jeito. pendurá-la de novo no pé? Então, a fruta é um produto com shelf life, um tempo de vida curto, né, em alguns casos, e você tem que vender essa produção já antes da colheita, para você não perder. Então, essa preocupação toda a gente tem na implantação desse polo novo, né, que é a rota da RIDF. A RIDF não é pequena, elas são 29 municípios de Goiás, 4 de Minas, mais o DF.
é do tamanho do estado de Pernambuco, por exemplo, ou de Santa Catarina, próximos os dois, e nós estamos tendo o cuidado do planejamento estratégico disso. Nós vamos fazer e é para pequeno, e eu não chamo agricultura familiar. São pequenos empreendedores rurais, eles são empreendedores, vão ser empreendedores. Quando a gente fala desse planejamento, porque é muito comum a gente ver com esses pequenos empreendedores aí, a atividade às vezes é de horticultura, Sim. é atividade leiteira, porque ela traz uma renda mensal, porque eu preciso ter dinheiro todo mês para eu sobreviver. Sim, claro. Não tem ali uma renda que eu consiga fazer um planejamento anual, ou pelo menos semestral. Sim. Como que eu consigo implantar a fruticultura lá na minha propriedade? Como é que sai esse planejamento? Olha só, nós vamos separar uma área, porque na fruticultura, quando eu falei num seminário que a gente fez, que ela é o milagre do agro, porque numa pequena área eu posso ter um valor de produção alto. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos fazendo na rede as frutas vermelhas, os berries, tá certo? Então, eu estou falando de mirtilo, que é o blueberry, tem um alto valor de venda no mercado internacional. Eu estou falando do morango, mas numa qualificação melhor. Estou falando da mora preta gigante, da framboesa. Então, é o blueberry, blackberry, strawberry, raspberry. E ainda estamos fazendo os nossos berries, que é o açaí berry e a jabuticaba, que a gente vai começar com a rota aqui, que vai ser o Brazilian berry para o mundo. Entendeu? E aí, a gente faz o planejamento estratégico disso para dar a eles condições de 1 hectare, ele começar a plantar. A gente vai incentivar, tá? Não vou dizer que eu vou dar de graça. É tudo uma parceria, um processo de sensibilização, de mobilização, de organização, de capacitação. Eu vou dar uma muda de açaí. Quando ele for colher esse açaí daqui 3 anos, que ela vai dar a primeira safra, ele vai me devolver 2 mudas. E eu vou dar para mais 2 pessoas. Vai ser uma progressão geométrica, tá? Qual é a atividade que ele tem hoje? Ele continua com a atividade dele hoje. Ele faz ali... Ele só separa um espaço. Ele separa 1 hectare para começar. Então, você imagina que num lote, hoje, dos assentados aí que estão sofrendo, né, sem uma perspectiva, a gente dá condições dele ter 1 hectare de açaí, eu estou falando de uma renda mínima de 220 mil por ano. Tá, e vamos calcular aí, 220 mil por ano, a gente dividindo por 12 meses, eu teria aí praticamente 20 mil por mês. Eu faço diferente. Ó, são 220 mil por ano, tá certo? Vamos tirar que eu tenho 50% de custo. Então, me caiu 110. para 110. É basicamente 10 mil por mês. Então... E aí eu não tiro isso no leite, eu não tiro isso no alface. Por isso que eu digo que a fruticultura é o milagre do agro. E aí minha família começa a se interessar mais, eu começo a ter uma condição de melhorar minha casa lá, de melhorar meu quintal. De fixar você no campo, dando dignidade. Eu tenho no Vale de São Francisco, pessoas que chegaram de bicicleta num lote de 6 hectares. Olha só, hoje ele tem um Mustang GT na porta. Isso é vida real? É real. Ele chegou de bicicleta. Os filhos estão se formando na faculdade de medicina e agronomia. Por que isso não pode ser feito e replicado no Brasil todo? Claro que pode. Por quê? Aí vem a política da insanidade de muitos políticos. Sabe? Ó, você pega assim, por que você assenta pessoas numa área enorme, desapropriou, né? Aí o INCRA vai e assenta aquelas... Por que não dá o título da terra para aquelas pessoas? Como é que elas vão ter acesso ao crédito do banco, se não tem o título da terra? Por que não dá o título para o cidadão? Precisa ter essa titularidade. Precisa, para o cara ter acesso a um crédito, aí tem garantias, a terra é dele. Como é que eu vou incentivar uma fruticultura? Que eu vou plantar um pé de açaí que é para a vida toda, que é que nem banana, você vai tirando a bisavó, assim que nasce a bisneta. E aí vem alguém e diz, não, aqui nós vamos desapropriar isso aqui, te dar, né? Vamos tirar você daí. Vou colocar outro no lugar, porque a terra não é sua. Não é sua. Eu tenho um tio que está formado tudo aí. Eu não sei qual é a mentalidade de muitas pessoas dizer que a dificuldade de titular uma terra que a pessoa já está lá. Já não foi desapropriado, não foi assentado? Todo mundo não tem a sua área ali dentro? Um não invade o outro, né? Não. Então, basta pegar, ó, esse pedaço aqui é o seu, tá o título aqui, pô. Aí cria um chifre, cabeça de burro, para dizer que tem que fazer estudo de referenciamento, não sei o quê, não sei o quê. É justamente para não dar terra. Eu falei outro dia que assentamento, muito desse assentamento está há 20 anos aí, sem dar título, que não é assentamento, pô, é confinamento de gente. Só para manter o cidadão preso ali para votar depois, cada 4 anos, uma promessazinha nova.
Isso que a gente tem visto, que a gente tem visto aí uma titularização muito grande no Brasil neste governo. Isso aí é a liberdade, é a libertação, é a quebra de algemas. É a independência do pequeno produtor. Ele tem que ter independência dele. Ele não tem que ficar sob a guarda de ninguém. Ele tem que ter independência dele. Se ele quiser vender, ele vende. Para alguém que queira trabalhar a terra, ele vai ser empregado. Não tem problema. Mas ele tem que ser independente, não tem que ser tutelado. Então, esse trabalho que o presidente Bolsonaro está fazendo de titular as terras, né? A própria Bia Kicis, que é jurista, que é a nossa madrinha da fruticultura, tem incentivado, é para isso, dar independência para o produtor. Sabe? Porque a solução para dar a ele a dignidade de produzir, a rota vai dar. O que a gente quer não é uma distribuição de renda. O que eu quero é geração de riqueza. Você ainda estava me explicando nessa questão da rota, que às vezes é uma estruturação que é necessária para o produtor se garantir. Você ainda até falou que lá na rede, a rede é essa ali do DF, que conseguiu lá um caminhão e uma câmara fria para a associação. Isso. Você veja bem, quando nós fizemos as mobilizações de planejamento de implantação da rota, nós tivemos de 12 de junho a 18 de setembro fazendo tudo isso. Fiz 6 mobilizações. Então, 3 meses. Nem 3 meses. 3 meses não chegou a 100 dias. Né? Aí você pega a deputada Bia Kicis, foi a nossa madrinha desse processo. Porque um projeto ele tem que ser um tripé de ações. Economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Mas eu tenho que ter o pilar político que me apoie e o institucional que execute junto comigo. O institucional eu consegui. Codevasf, Embrapa, Conab, Emateres, Senar, Senai. São entidades que estão apoiando a Rota da Fruticultura. E o político não garantiu o dinheiro para dar o pontapé inicial. O que a gente fez? Como você tem muito aqui, acendemos um farol em cima da fruticultura. E mostramos que a fruticultura viabiliza em cada hectare 3 empregos. É a atividade onde eu invisto $5 mil, tem um emprego. É a menor atividade, é o menor valor para a geração de um emprego que eu tenho na economia. É a fruticultura. 1 hectare de fruticultura emprega 3 pessoas. 50 hectares de soja emprega 1. Aonde está a solução de empregabilidade? Na fruticultura. E é um emprego ruim? Não. Eu tenho fazendas em Petrolina que 70, por exemplo, com 700 empregados, 70% são mulheres que colhem uva. Porque às vezes ela pede mais uma delicadeza, uma atividade que pede... A fruta é delicada, a fruta tem que chegar com qualidade. Então, as mulheres são beneficiadas nesse processo. Então, o que a gente está fazendo nesse projeto da fruticultura, Fabíola, é fazer com que o produtor se sinta orgulhoso do que ele está fazendo, dele saber que a fruta dele está chegando num país estrangeiro. Então, nós estamos cuidando desde o antes da porteira. Agora mesmo a gente viu aqui os bioinsumos, precisamos disso com muita quantidade para absorver. Aí nós vamos estar tirando a dependência do Brasil no agro dos insumos químicos estrangeiros que vêm de fora e tudo dos mineralizadores, né? Dessa fosfato, tudo que vem de fora, e criando condições das nossas indústrias aqui de bioinsumos fornecer para a fruticultura. Olha só, uma fruticultura que não tem o químico. Não preciso fazer a carência da fruta. Eu vou ter uma fruta praticamente orgânica. Olha a precificação melhor no mercado internacional. Eu não tenho contaminação de solo, não tem nada. Então, nosso planejamento é desde o antes da porteira, dentro da porteira e o pós-porteira. Qual o maior gargalo do pequeno produtor? Comercialização. Ele não tem acesso ao mercado. E nós estamos trabalhando isso com eles. E com essa finalização nas águas do São Francisco? Essa transposição? Importantíssimo, importantíssimo. Tanto é que o ministro Rogério Marinho abraçou isso com uma gana, né, com uma vontade muito forte. Era uma vontade do presidente da República, do presidente Bolsonaro. Marinho, uma pessoa bastante executiva, é nordestino, sabe o que aquele povo passa. Vou te dar um exemplo. Os caminhões-pipa, né? O programa de combate à seca, os caminhão-pipa, o Exército fornece, só no batalhão ali do Rio Grande do Norte, que foi do general Ridalto que comandou isso aí,
ele fornecia 20 litros por dia para 3 milhões de pessoas. Todo dia. Então, você fala de obra emergencial contra a seca. O carro-pipa, já teve carro-boi-pipa. Aí carro-pipa, tem trem-pipa, abastecendo o Ceará. E se reativar, agora eu acho que se não fizermos nada, nós vamos ter o drone-pipa, que vai entregar direto da propriedade pela Amazon.com. Olha que absurdo que nós temos numa região riquíssima, que é o nosso semiárido tropical, é o único no mundo. Nós tínhamos esse programa do semiárido estudado pela Codevasf, que é a minha empresa de origem, desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, e foi esquecido pelo governo passado. Ele começa a fatiar esse nosso projeto, que era um projeto de integração total, era um plano de desenvolvimento com atividades econômicas, ele começa a fatiar e fazer canais, até em lugar que não deveria, porque ele estava fazendo só com intuito político. Mas foi abandonando aquilo, obras caríssimas. Quando o governo atual assume e vê aquilo ali, meu Deus do céu, vai deixar. Porque um canal de irrigação, quando você faz a calha dele, se você não botar água, ele vai rachar. O que sustenta ali é a água. Muitas vezes eu vi... É a hidratação que vai manter igual impermeabilizado. Exato, é igual uma piscina na sua casa. Se você não botar água, ela vai rachar. Porque o que vai sustentar as paredes, se você não fizer uma parede bem forte, o que vai sustentar esse equilíbrio é a água ali dentro daquele quadrado de concreto. Um canal de irrigação, você não faz um canal dessa grossura de cimento. Você faz a lâmina correta para o volume de água que vai sustentar o canal. Eu vi muita propaganda, muita notícia aí de canal que estourou, que vazou. Mas muitas vezes não foi isso, não. Às vezes a água estava ali ainda sem utilização e um cidadão precisando de água, ele vai lá e faz um furinho ali, só que a pressão hídrica estoura. Entendeu? Aí então, basta você analisar um pouquinho com física. Com física. Mas quando o governo Bolsonaro vê aquilo ali, que o presidente viu, a gente fez um seminário com o vice-presidente, com o Mourão, lá em Mossoró, no finalzinho dos anos de 2020, inclusive dentro da pandemia, mas tínhamos que fazer para acender esse farol em cima do processo, para acelerar. E aí mostramos, olha, isso aqui, nós temos um semiárido tropical que não existe no mundo, um potencial agrícola enorme. Se eu fizer a transposição inteira, como está previsto no Plano de Desenvolvimento Semiárido, eu não vou abrir 300 mil hectares, eu vou abrir 6 milhões de novos hectares. Nós estamos falando... noção de quantas pessoas vão ser beneficiadas aí? Ali são 34 milhões de pessoas. Que vivem, 33 milhões de pessoas que vivem no semiárido. É o semiárido com maior densidade demográfica do planeta. Só que isso aí isso é o que vive. Só que provavelmente eu vou atrair mais. Claro. Se eu falo, mais ou menos, em toda a região ali, inclusive Vale do São Francisco, mas vamos falar só no semiárido, 3 milhões de hectares ali irrigáveis, que eu tenho, né, mapeados. Se eu falar em 3 empregos por hectare direto, eu estou falando 9 milhões de empregos. Se eu botar indireto, 15 milhões de empregos. Se eu botar o sistema inteiro funcionando, não sei quantos milhões de empregos a mais. Ou seja, já vai faltar gente para trabalhar lá. Com certeza eu vou atrair gente para lá. Porque eu já vou Quando a gente demais. fez o Polo Petrolina Juazeiro, que fez o projeto Nilo Coelho, é uma área de 23 mil hectares que hoje rende 3,8 bilhões de reais por ano. Só nesse projeto. Tá, e para a gente encerrar, que o nosso tempo aqui já está estourando também, você ainda falava assim que ainda tem esse projeto implantado em outras regiões que atrai os jovens para aprender e levar para casa, replicando esse projeto lá na propriedade. Na propriedade. Esse é um planejamento, nós vamos para a Rota da Fruticultura. Fizemos uma experiência disso dentro do Vale de São Francisco, foi o Projeto Amanhã, na década de 90, 2000, ainda existe até hoje. E agora para a Rota, assim, nós estamos pegando os filhos dos assentamentos, os assentados, que vai ser o nosso público-alvo de incentivo, né? Para tirar esse pessoal da linha da pobreza, tirar esse pessoal dos programas de renda e dar para ele geração de riqueza. Vamos pegando os filhos, levando para a academia, dando uma formação de técnico agrícola para eles atenderem os pais ali, os assentamentos dele. Nós vamos bancar isso. E quem vai bancar? Os deputados, lembra do pilar político que eu falei? Através de suas emendas, colocando, para atender essas pessoas. Nós é muito nós mesmo, que tem uma gama grande envolvida. Muito envolvida. E quem entendeu isso muito bem e tem nos apoiado nesse processo é a deputada Bia Kiss, que nem do agro é.
E outros deputados, por favor, que às vezes está vendo aqui o nome da Bia Kicis sendo mencionado, eu estou dizendo assim, que eu conheci esse projeto, foi com ela. Então, eu conversei, fiz entrevistas com ela, já falei, os demais deputados, por favor, que queiram conhecer e falar mais, pode procurar o Luiz. Nós não podemos ser injustos aqui no Goiás, eu sou goiano, né? Zé Martinari, um apoiador de primeira linha da gente, tem nos apoiado, foi em várias mobilizações, tem o deputado Vitor Hugo, secretário Tiago Mendonça, agora tivemos com o governador Caiado, vamos fazer mais 2 rotas da fruticultura aqui específicas para Goiás, mais uma da moda e mais uma dos bioinsumos. Goiás está na frente de todo o Brasil em bioinsumos, por isso nossa visita aqui para conhecer os bioinsumos para levar para a rota. Então, gente, a gente chama mesmo. Existe tanto dinheiro de emenda que é colocado em projetos que não geram. Projeto de sonho na Lua? Tem muitos, né? Mas assim, se você bota com Bia, por exemplo, nós vamos comprar trator para esse povo. Não, Bia, eles precisam de uma câmara frigorífica para armazenar o produto. É preciso que o deputado saiba o que é a necessidade, né? Não é o deputado que sonha. Pois é, o sonho, a necessidade dele, ele tem aquela fonte de recursos para ele conquistar o seu voto, conquistar, né, o seu trabalho para o seu estado, para as suas bases e tudo, mas muitas vezes é mal direcionado. Às vezes não é uma praça que dá voto, não tenha dúvida, precisa, mas muitas vezes é uma câmara fria na associação, é um caminhão para transportar uma produção que vai dar mais renda, sabe? Muitas vezes é isso, não é aquele poste de luz, é o farol que precisa ser aceso. Querido, muito obrigada. Obrigado a vocês. O bate-papo foi muito bom.